esta questão desta proposta, de alguma forma, está a aparentemente avançar diplomaticamente, pelo menos aqui um esforço que é muito liderado pelo Paquistão para juntar as duas partes. Sim, antes de mais, muito boa tarde. Sem dúvida, o Paquistão tem sido uma peça muito importante nesta questão da diplomacia, começar a fazer sentir-se no Médio Oriente, e é apoiado por outros países, designadamente pela Turquia, pelo Egito, mas fundamentalmente é o Paquistão. E este acordo, até provisoriamente, até recebe o nome de Acordo de Islamabad, certo, da capital do Paquistão. Sim. O que é que ele prevê? Vamos aos primeiros pontos. Prevê essencialmente duas fases. Esta é uma primeira fase, sim, podemos designar por fase de tréguas. Certo. O cessar-fogo, supostamente, depois das partes se pronunciarem e darem o seu, digamos, a luz verde, sim, ao início da primeira fase, ela obrigaria a um cessar-fogo imediato. Sim, a partir de agora, já. Do momento em que dizem aceitar. Certo, obviamente. Depois, é evidente que o ultimato de Donald Trump, que isto é uma consequência direta. Certo. Portanto, o ultimato que Donald Trump prolongou por mais um dia, ou um pouco mais do que isso. É para o final do dia de amanhã. Depois, o outro aspecto muito importante é a reabertura do Estreito de Hormuz de imediato. Que parece também ser um dos pontos mais importantes desta primeira fase. É um dos pontos muito importante e é um ponto em que as notícias que nos chegam, vindas fundamentalmente de Teherão, é a recusa liminar da reabertura do Estreito. Inclusivamente, as próprias entidades do Ministério da Defesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, vêm dizendo que mesmo a seguir à guerra, depois de haver a paz, o Estreito de Hormuz será regulado de forma diferente, porque o Irão entende que o pagar uma pelotagem era uma forma de colaborar com a reconstrução daquilo que foi destruído pelos Estados Unidos e por Israel. Mas é isso que prevê fundamentalmente esta primeira fase. Uma primeira fase que, no documento, em termos temporais, refere 15 a 20 dias, a fim dos quais se seguiria uma segunda fase. Segunda fase onde são discutidas as premissas de um acordo de paz e, eventualmente, assinado. Antes de irmos à segunda fase, é importante sublinhar que isto é uma proposta do Paquistão. Portanto, nem um lado nem um outro está a propor estes pontos. É o Paquistão que está aqui numa fase intermediária, a fazer de intermediário, que está aqui a propor a ambos os lados. Sim. Não é de todo líquido que ambos os lados, ou qualquer um deles, aceite. Não, quer dizer, o Paquistão certamente não constrói, digamos, o esquiço, este draft deste documento a partir do nada. Claro. Portanto, tem havido contactos entre o Executivo norte-americano e contactos entre o Executivo iraniano. E são as entidades paquistanesas, ou sozinhas, ou ouvindo o Egito e os outros países que têm militado com muita força para que as partes se sentem à mesa das negociações e que aparece com estas propostas. Esta proposta já está em Washington e também já está em Teherão. Até à data, neste momento, não há ainda conhecimento de que qualquer das partes tenha dito categoricamente que sim, ou categoricamente que não, ou que tenha dito sim senhor, mas não concordamos com o ponto tal, ou o ponto X, ou o ponto Y. Até à data estão em análise. Vamos então avançar para a próxima fase, digamos assim, desta proposta pelo Paquistão, feita pelo Paquistão. Sim, depois, passados os 15 a 20 dias, seguir-se-ia os encontros tendentes a chegar a um acordo mais abrangente. É evidente que este acordo, obviamente, que implica naturalmente a retirada das forças, fundamentalmente de Israel e dos Estados Unidos. E os navios todos que estão também no Estreito. E os navios, portanto, todo o dispositivo aeronaval que foi deslocado, e terrestre agora também, dos Estados Unidos, que foi deslocado de reforço para aquilo que os Estados Unidos têm em permanência no Golfo, seria retirado. Mas aqui, retirada das forças estrangeiras. É evidente que o dispositivo que os Estados Unidos tinham, as tais 20 bases, depois 19, as bases permanentes no Médio Oriente, não creio que os Estados Unidos
concordo com tal... Certo. Até é possível que eles retirem, por exemplo, os porta-aviões que mandaram para lá, entretanto, retiram. não é? Não, tudo Mas que está. mais do que isso será difícil. Sim, tudo que está lá, a mais, relativamente àquilo que Estava antes do conflito. Antes de se começar a construir o reforço, portanto, todo aquele dispositivo de forças navais, os 2 porta-aviões, agora eventualmente 3, Sim. porque há mais um porta-aviões, o George W. Bush, que está a caminho. As esquadras de F-15, as esquadras de F-22, F-35 que estão lá de reforço, e outro tipo de meios, inclusivamente meios de defesa antiaérea, baterias TAD, os marines que vieram do Japão, os marines que andam chegar vindos de San Diego, todas essas forças que não fazem parte da presença normal dos Estados da Unidos. habitual presença. É isso que se depreende, porque os Estados Unidos não irão aceitar que o Irão lhe imponha uma saída. Aliás, o Irão tem dito que uma das condições era os Estados Unidos saírem completamente do Médio Oriente. Sim. Isso é, à partida, uma situação dessas não é aceitável pelos Estados Unidos. Isso Falta também perceber o que é que poderá ser o acordo final, ou seja, falta perceber que tipo de trâmites é que um futuro acordo final eventualmente possa também incluir para além destas duas fases aqui, que já aqui também, nesta fase de escalada, há aqui também outros aspectos importantes, que é a questão nuclear, que implica uma forte restrição às atividades de enriquecimento de urânio ou outro material físsil para fins militares. Portanto, aí poderá haver algum espaço para negociação, mas de qualquer maneira o enriquecimento será sempre algo que os Estados Unidos vão exigir que o Irão deixe de fazer. Depois há aqui uma série de aspectos que já estão contidos, que é o quê? É a questão do retirar das sanções, por exemplo. São tudo aspectos que têm que ver depois com o retorno à calma naquela região. Sim. Agora, olhando para aquilo que é o documento, aquilo que nós sabemos, é um documento genérico, elaborado pelo Paquistão, e que lá está, o programa nuclear a ser limitado, o alívio das sanções, a libertação. Isto é muito importante. O Irão também tem uma série de ativos congelados, designadamente até nos Estados Unidos. E depois, um novo acordo de segurança regional. O que é que se entende por isto? Isto são tudo aspectos a detalhar. Programa nuclear limitado. O que é que significa limitado? O Irão vai ter capacidade, ou vai ser autorizado, ou obterá o acordo norte-americano para poder continuar a enriquecer urânio até um patamar de 3,5%, que é aquilo que é necessário para alimentar as centrais nucleares, produtoras de energia elétrica. Ou os Estados Unidos voltam àquilo que exigiam. Não há enriquecimento no Irão. Sim. Aqui há um espaço para negociar. Alívio das sanções todas ou apenas algumas. Ou por fases. Ou ficam algumas, ou por fases. A libertação dos ativos congelados. Também há aqui um grande ponto de interrogação. Mas o que suscita ainda mais interrogações de todo é este novo acordo de segurança regional. O que é que aqui se pretende dizer? Isto é uma porta aberta para fazer a vontade ao Irão, para os Estados Unidos se retirarem da sua presença permanente no Médio Oriente? Não vão fazê-lo porque os Estados Unidos estão no Médio Oriente, em vários países, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e outros, ao abrigo de acordos celebrados com esses países. Portanto, o que é que o Irão tem que ver com isso? Zero. Portanto, os países são soberanos, são Estados soberanos, que celebram acordos de segurança e defesa com quem muito bem entenderem. Portanto, não me parece. Novo acordo. Se o novo acordo for o Irão desistir, de uma vez por todas, de possuir armas nucleares, reconhecer o Estado de Israel, há aqui muitos pontos de interrogação e também um grande impasse. Há aqui um impasse gigantesco, diria eu, e esta proposta, fazendo uma apreciação genérica em duas fases, ela própria contém desde logo pontos de completa discórdia, não é? Quer dizer, o Irão diz que o estreito não é para abrir, nunca mais será o que era, o que já foi. O Irão vem dizendo que apenas os navios das potências amigas é que poderão transitar livremente, todos os outros terão que negociar com o Irão. O que é que a gente vislumbra aí? Vislumbramos aí que é
e há que pagar uma determinada quantia. Depreendo, pelo que estou a ouvir, que está muito pouco confiante com esta proposta do Paquistão. Apesar de ser uma proposta e de ser positivo. É mais uma. Aliás, a primeira proposta que chegou a Teherão é a proposta dos 15 pontos norte-americanos. Depois tivemos conhecimento de uma proposta iraniana de 5 pontos, que também foi dada a conhecer ao mundo, que são duas propostas que não são minimamente convergentes, são divergentes. Não são compatíveis. Não são compatíveis. Depois aparece esta proposta que tem milhentas interrogações. Portanto, é suficientemente geral para, eventualmente, haver um acordo de princípio. Mas o Irão ainda hoje disse que não há qualquer tipo de acordo relativamente a um cessar-fogo. E até diz mais. E que é contra a colocação de objetivos temporais, de datas. Portanto, eu assim, para responder à pergunta que o Francisco me fez, estou otimista? Não, claro que não estou minimamente otimista com este projeto de acordo. Ainda assim, não estando otimista, apesar de tudo, a interferência, entre aspas, de um país que está aqui a oferecer-se para mediar este conflito e que já admite, porque ao início até isso tínhamos dúvidas, se era possível algum tipo de negociação. Não lhe parece que, pelo menos, a abertura a haver algum tipo de negociação é uma avenida positiva? É sempre positivo. O facto de haver alguém que seja aceite, porque a questão é essa. Haver potências neutras, digamos assim, que sejam aceitas pelas partes beligerantes é o primeiro ponto para que haja um acordo. Eu diria, quer dizer, relativamente à questão do nuclear, o próprio Irão já admitiu alguma flexibilidade. Agora, há aqui uma questão que se o Irão disser daqui por 1 hora, amanhã ou daqui por 2 dias, vamos deixar de interferir na liberdade de navegação do Estreito de Hormuz. Aí eu estaria otimista. Mas só nessa situação. Porque neste momento a grande questão é o Estreito de Hormuz. E nós sabemos que a pressão que os Estados da Península Arábica têm colocado ao Executivo de Washington sobre esta questão é muita. Claro. E não estou a ver os Estados Unidos a abandonarem este teatro de operações, esta guerra, deixando... Enquanto isso não estiver resolvido. Enquanto isso não estiver resolvido, melhor dizendo. Não é? Sim. Muito bem. Esta também é uma antevisão curta do que vai acontecer logo mais, a partir das 18h55, na